Amém, boa noite. Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Hoje nós vamos seguir com o Livro dos Espíritos, né? Só para a gente recordar que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte é das causas primárias, certo? Elementos gerais do universo. Depois, a parte 2, do mundo espírita. A parte 3, qual que é? As leis morais. E a última, das esperanças e consolações. Aqui vai falar do objeto do estudo, o elemento do nosso estudo no Livro dos Espíritos. Qual que é o elemento principal de estudo do Livro dos Espíritos? O principal elemento de estudo do Livro dos Espíritos é o Espírito. Nós estamos estudando o Espírito. Onde que esse elemento se manifesta? Mundo espírita, que vai ser tanto na carne quanto fora da carne. E ele está submetido a quais leis? Não são as leis da física nem da química, nada disso. São as leis morais que regem o espírito. E quando esse elemento que se manifesta nesse universo está submetido a essas leis, o que vai acontecer com ele? Aí vai estar aqui nessa última parte. As esperanças e consolações, penas e gozos futuros, é o outro nome. Quer dizer, ele pode ser penalizado ou pode ser beneficiado em função da forma como ele se comporta nas leis morais. Então hoje nós vamos estudar um item que está aqui dentro. Dentro dessa segunda parte, intitulada Mundo Espírita, é o capítulo 6, intitulado Da Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então, do que vai tratar isso? Vai tratar justamente da situação em que a nossa vida continua após a morte do corpo físico. Primeiro ponto principal que a gente tem que se basear. Aí vem as seguintes questões. Depois da morte, o que nós sentimos? O espírito pensa, vê, ouve, sofre depois da morte do corpo físico? O que muda com a desencarnação? Então nós vamos, dentro desse conjunto de questões, estudar ou compreender como o espírito percebe, sente, sofre no mundo espiritual, segundo esse ensinamento dado pelos espíritos superiores ao Kardec. Uma coisa muito importante, quando a gente desencarna, nós não perdemos a nossa identidade. O espírito não desaparece, ele conserva a identidade, que aliás ele está trazendo ela várias reencarnações. Os ciclos reencarnatórios vão sucedendo e aquela mônada espiritual que foi criada lá atrás, simples e ignorante, ela vai a cada experiência experimentando uma personalidade e vai evoluindo, que é chave para nós, né? Uma coisa importantíssima que a doutrina espírita explica é esse item aqui, ó, número 5, a evolução. Nós somos uma doutrina evolucionista. O espírito não fica estanque. Ele não morre e vai dormir pro resto da eternidade ou vai para um lugar que ele nunca mais vai poder sair. Se ele vai para o céu, ele não pode sair do céu. Se ele vai para o inferno, ele não pode sair do inferno. No espiritismo, não. Há uma evolução, uma dinâmica constante. Alguém se lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, o que ele faz? Ele está lá junto ao pai. Aí ele fala assim, passa a minha grana aí, passa a minha parte. Eu quero ir experimentar. Eu quero viver minha vida com esse dinheiro. E vai experimentar. Aí o que acontece com ele lá na ponta? Ele se dá mal. Ele se dá tão mal que ele começa a comer lavagem, isso. Começa a comer as bolotas lá, né? Dos bodes. E aí ele toma consciência através desse sofrimento e faz o quê? Volta para casa. É uma decisão dele esse retorno. Então isso é um simbolismo do que acontece com a gente. Nós saímos do seio do Pai, somos lançados na matéria para a gente ter, criar, desenvolver experiência e depois, por conta própria, por livre-arbítrio,
nós devemos retornar ao Pai. E esse retorno é pela evolução. É assim que a gente volta para Deus, né? Pela evolução. Então, o espírito não perde sua identidade, mantém a consciência de si mesmo, tem memória do passado. Essa questão da memória do passado não é plena, nós vamos ver cada situação. Mantém a sua personalidade, os seus sentimentos. E outra coisa, a alma tem percepção de si mesma após a morte. Quer dizer, depois que a gente sair da matéria, nós vamos saber que nós somos fulano de tal. Nós somos aquela pessoa que estava naquele corpo. Outra coisa, a questão do espírito utilizar ou não dos órgãos físicos. Isso é uma coisa interessante. Eu vou falar antes da gente ler as questões e as respostas do Kardec. Aqui diz assim: o espírito não utiliza órgãos físicos. Espírito pressupondo desencarnado, né? Porque eu sou espírito, todo mundo aqui é espírito. Mas quando no livro se fala o espírito, às vezes está se referindo ao desencarnado. Então ele não utiliza órgãos físicos. A percepção dele é direta, é mais ampla, mais rápida e sem os limites do corpo. Nós vamos ver isso, né? Não vê com os olhos, vê com o pensamento, não ouve com os ouvidos, percebe as vibrações. No entanto, apesar de que o espírito não tem os órgãos físicos, é sabido que os órgãos físicos estão lá no perispírito. Porque senão a gente ia ser o quê? Um lençol oco por dentro. Nós íamos ser só uma figura esvoaçante. Não tem nada e não é. Nós temos todos os órgãos do corpo, estão também no nosso perispírito. Tanto que o cientista Crookes, no episódio lá da Kate King, quando houve a materialização da Kate King, o Crookes, isso tudo foi nos Estados Unidos, diz que a primeira coisa que ele fez com o espírito materializado ao lado dele, o que foi? Pegou no pulso e sentiu que tinha batimento cardíaco. Então mostra para nós que existe essa curiosidade, né, essa característica nossa no campo espiritual. Olha só, vamos então caminhar nesse item, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? Os espíritos responderam sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então o espírito vai ter as nossas percepções de sensação, de visão, de olfato, de audição, só que a ausência do corpo vai dar mais liberdade, vai ampliar tudo isso. Importante uma coisa, gente, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, geralmente as respostas, elas apontam para uma condição genérica, valendo para muita gente, para qualquer espírito. Mas, às vezes, existe diferença nessas respostas, se o espírito é atrasado ou se ele é evoluído. O espírito superior puro, ele está acima de muitas coisas, que é conteúdo da resposta. Ao passo que, muitas vezes, para o espírito atrasado, ele não consegue fazer as coisas que estão na resposta, não. Então, nós vamos ver aqui, tá? Então, nesse caso, essas percepções, né, que a gente tem no corpo físico, elas vão continuar existindo no espírito desencarnado. Vamos para a questão seguinte. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Eles sabem tudo? Esse é um engano que a gente tem, né? Achar que qualquer espírito sabe tudo, ouve tudo, lê o nosso pensamento. Nada disso. O espírito superior, sim. Mas o espírito atrasado, um espírito que não evoluiu ainda, ele está lá frequentando a nossa casa, ele não sabe o que a gente está pensando. Ele não necessariamente. Pode ser que ele tenha um nível que consiga, mas isso não é uma regra geral. Então a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores
são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Basta olhar para nós, né? No tempo da nossa ignorância, nós não sabíamos nada, né? Então, à medida que a gente vai ganhando em inteligência, cultura, nós vamos ganhando em sabedoria. Questão 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, espíritos desencarnados somos nós mesmos. Desencarnados, só porque a gente desencarna, nós não vamos, de repente, viramos sábios, né? Temos um conhecimento completo. Quando a gente está na vida ativa, a vida de encarnado, muitas vezes a gente desdobra, sai do corpo durante o sono. Isso todos nós fazemos. E vamos ter contato com espíritos mais evoluídos, vamos aprender muitas coisas, muitas vezes participamos de cursos, de palestras, tudo no campo espiritual. Principalmente aqueles de nós que se preparam antes de dormir, pela prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá a prece, na qual a gente vai fazer esse pedido. E quando a gente for dormir, que a gente for adentrar o sono, que o nosso espírito, uma vez no campo espiritual, possa ter bons contatos, possa ter mais conhecimentos, possa aprender as coisas. E isso acontece lá. Só que quando a gente volta para o corpo bloqueia. O cérebro não lembra. Então, não é, se fosse assim, automático, seria muito fácil, né? A gente captaria tudo no campo espiritual, voltaríamos e estaríamos preparados para tudo, mas não é assim. Mas o espírito vai sendo preparado de sorte que as atividades dele no campo espiritual podem ser, inclusive, atividades mais, vamos dizer assim, elevadas do que a que ele faz quando ele está encarnado. Isso vai depender dessa frequência, dos contatos. Alguma vez alguém chegou para vocês e falou com você assim: eu sonhei com você, hoje nós encontramos, nós estávamos fazendo não sei o quê, não sei o quê. Alguém já passou por isso? Muitos colegas na nossa casa espírita lá, às vezes falam isso com a gente. Eu sonhei com você, nós estávamos juntos, fizemos não sei o quê, assistimos palestra, fomos fazer visita, fomos... Então, essa atividade é uma atividade comum. Então, conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que nós, do que o homem, né? Depois vem outra questão, a duração. Os espíritos a compreendem como nós? Tempo. Será que a sensação de tempo é a mesma entre um espírito desencarnado e a nossa? Qual é a percepção, né? A resposta é essa, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis. Isso o Espírito respondendo Kardec. Nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas e épocas. Que o tempo passa de forma diferente no campo espiritual. A percepção do tempo é outra. Então, às vezes, a gente tem uma coisa que fala no Livro dos Espíritos, eu acho que não está dentro disso aqui, quando vai falar de sofrimento, por exemplo, um espírito que está resgatando os crimes que ele cometeu, as violações à lei. Então o espírito está lá no umbral, passando por sofrimento, angustiado, sozinho, triste. Um dos grandes problemas que ele passa, sabe o que é? Ele não saber o tempo, quanto tempo ele esteve lá e quando ele vai sair. Ele não sabe quanto tempo vai ficar. Então isso é uma espécie de eternidade. Então essa questão do espírito não saber quanto tempo vai durar o sofrimento dele é a pior coisa. Nós aqui, quando temos um problema de saúde, e às vezes a gente pega uma gripe forte, a gente fica doido para acabar, e a gente não sabe quando vai acabar. Vai levar mais um dia, mais uma semana, a gente fica numa angústia, né? Então o Kardec faz um comentário sobre isso, ó. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir.
Eles não têm noção de duração. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Eu entendo que o Kardec está falando aqui de espíritos mais evoluídos. Os espíritos mais evoluídos que têm essa condição do tempo passar rapidamente. Porque para o espírito atrasado ele vai ter aquela sensação de duração da pena dele, a coisa ficar arrastada. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Resposta: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, esse é o tipo da resposta que pega uma categoria de espírito. Olha aqui, ó. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Ou seja, ele não está totalmente na ignorância, ele percebe. Agora, quando diz, os espíritos veem o que não vedes, esses espíritos são aqueles que estão mais evoluídos que nós. Eles vão perceber coisas que nós não temos condição de perceber. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? Essa é uma ótima pergunta. Nós podemos conhecer todo o nosso passado? Aí que está, quando ele está falando passado, ele não está falando só dessa vida, não, está falando das experiências anteriores. É o livro do André Luiz, Missionários da Luz. Há uma explicação lá que quando faz uma regressão de memória no espírito desencarnado, eles permitiam que ele visse até 3 reencarnações anteriores. Por que não podia ser mais do que isso? Para não chocar. Porque se a gente vê o que a gente foi e fez antes de 3 encarnações anteriores, a gente ia ficar muito chocado. E é o que a gente percebe quando fazemos regressão com os espíritos que manifestam na reunião mediúnica. Por exemplo, o espírito morre num incêndio, vamos supor. Aí você faz uma regressão com ele, para ele ver o passado. A regressão, na verdade, pede-se aos mentores para mostrar a tela para ele ver as cenas do passado dele. De vez em quando a gente faz isso, quando é didático. E nesse exemplo, muitas vezes, o espírito vê a si mesmo lá, por exemplo, na época da Inquisição. Então ele era o coordenador da Inquisição, um dos padres da Inquisição, que chegava na cidade e escolhia, você é bruxa, você é, e punha o povo na fogueira. E mandava queimar, destruir famílias, era assim. É um período terrível, isso é Idade Média, né? Então esse espírito, às vezes, fez mal, eliminou diversas famílias, destruiu diversas pessoas, e no entanto, ele vem numa encarnação, ou ele morre queimado, ou ele vem com aquele pênfigo, fogo selvagem, exatamente, pênfigo foliaris que chama. Essa reparação de acordo com a lei, ela é sempre mais atenuada, quer dizer, não pode comparar ele passar uma doença dessa só no corpo dele, ao passo que lá atrás ele queimou e matou um monte de gente. Mas geralmente tem essa atenuação mesmo. Por quê? Porque entre a época que ele fez o crime e agora que ele vai reparar, ele já evoluiu um pouco, ele vai evoluindo. Então a pena vai sendo atenuada. Então esse conhecimento do passado é relativo. E o futuro? Os espíritos conhecem o futuro? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é
que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele, integrado com Deus. Então a percepção do futuro, ela também é limitada. É possível, mas isso é só para espírito muito elevado, não é? Então a gente tem aqui um monte de gente encarnada na Terra querendo o nosso din-din para falar o nosso futuro, não é isso? Não tem como, né? Mas tem um exemplo interessante que mostra que muitas vezes o futuro chega para nós. Sabe como que é? Isso está também na literatura do André Luiz. É quando, vamos supor, nós nos comprometemos antes de reencarnar a certas coisas. Às vezes nos é dado opinar o que a gente quer, ou pelas provas que a gente vai passar, nós vamos concordar ou não com elas. Aí o que acontece? Chega um momento, por exemplo, que, vamos supor, uma mulher ela vai engravidar. Então ela se comprometeu no campo espiritual a ter um filho. Vamos supor que isso fez parte da programação dela. Mas ia ser um parto difícil, ia ter que passar por uma série de problemas com aquilo. Então o que acontece? Ela concordou com isso. Quando vai chegando o momento de acontecer, que ela desdobra no sono, eles começam a falar para ela: ó, minha irmã, está chegando a hora de você passar por aquela prova lá que você se comprometeu. Então isso, de certa forma, é uma maneira de mostrar o futuro da pessoa. Eu estou dizendo o seguinte, que uma situação possível de ver o futuro é você ser alertado. Durante o sono do corpo físico, seu espírito desdobra e você vai ser alertado de alguma coisa que vai acontecer com você, sei lá, ou, no tempo seguinte. Algo que você se comprometeu antes de reencarnar, que faz parte da sua reencarnação, faz parte da sua programação. Então estão revelando para você que aquilo que você concordou que acontecesse, vai acontecer. Já está chegando a hora. Não é uma forma de ver o futuro? Aí a pessoa fica com uma espécie de premonição. Ó, eu tive um pressentimento aqui que vai acontecer isso e aquilo. Muitas vezes são as provas que ela mesma se comprometeu no campo espiritual. É diferente, por exemplo, quando um parente ele entra numa doença e a doença vai levando ele aos poucos, você sabe que a doença vai ser terminal. Mas aquilo dura 1, 2 anos, você está acompanhando, você vai se preparando. É de repente que teve um ataque cardíaco aqui, morreu. É um choque. Então, muitas vezes, essa partida lenta, ela é até vamos dizer assim, uma boa, um sinal de que você está tendo um mérito naquilo, né? Você está sendo prevenido. Por isso que é bom quando a gente está já na casa espírita, estudando, entendendo esses mecanismos, você vai aproveitar melhor essa informação. Se você está completamente desavisada, você vai sentir aquilo como uma perturbação. Estão me perturbando. E não era perturbação, estava te prevenindo. Vai acontecer. Prepara. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Então o espírito superior, ele não sabe o futuro completamente, absolutamente não. Porque é estranho a gente pensar assim, nem a gente saber o futuro, né? Mas como Einstein mostrou que o espaço-tempo é um tecido, né? É uma teia lá, às vezes as pessoas falam que esse tecido pode juntar uma ponta com a outra, então é como se você estivesse indo para o futuro, vendo o futuro. Aí são especulações, teorias, mas aqui na doutrina está mostrando o seguinte: o conhecimento do futuro, ele vai ser para pessoas que têm muita elevação espírito, porque vão usar isso para o bem. Os espíritos veem a Deus, só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. E vou dizer mais, essa visão não é física, porque Deus não é um alguém físico. Como é que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Qual que é a resposta?
Como é que você vai falar que isso é uma pessoa? É uma inteligência suprema, vai em tudo. Pastorino usa um conceito que eu gosto. Ele fala que o Cristo é a força cósmica divina. E esse Cristo, ele está em tudo, ele permeia tudo. O material, o vegetal, o animal, tudo tem o Cristo. É a força de desenvolvimento para Deus. É a força crística. Nós temos o nosso Cristo interno, que é a nossa centelha divina. É a nossa força de evolução para Deus, para essa perfeição. Mas não tem essa condição de Deus ser alguém para você ver. Como é que é a bem-aventurança lá? Os puros de coração verão a Deus. Então, só quando a gente extirpar todas as mazelas morais, nós vamos ter condição de ver Deus. É uma visão que, na verdade, é uma percepção por entendimento, por compreensão. Porque nós vamos ser. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele, vem de Deus? Boa pergunta, Kardec. Né? Quando o inferior fala, Deus me proibiu, Deus me impediu. Então a resposta dos espíritos, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, ou seja, respeita. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Lá não fala que a lei de Deus está na consciência? Então, você tem aquele instinto para seguir essa obediência, né? Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não isso ou aquilo? Aquela vozinha que fala, mexe com isso não faz isso não. Ela é no campo de intuição, né? Mas a intuição pode ser o nosso próprio eu divino falando para nós, ou pode ser um amigo espiritual buzinando aqui. Não vai não. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais útil do que a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Eu sei que quanto mais a gente estuda, medita, aprende, né, as lições de Jesus, né, o Evangelho, a gente vai entendendo o que está, vai discernindo melhor o certo do errado, né? Então, a gente pode até optar por continuar fazendo algumas coisas erradas, porque muitos hábitos, nossos maus hábitos, são difíceis da gente se livrar deles, né? Mas a gente sabe, né? Às vezes vem aquela voz e fala assim, pisei na bola. A gente mesmo conclui, né? Pisei na bola, não devia ter feito. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ele não lhe vem, ela, a voz, né? Não lhe vem direta de Deus, ou a ordem. Para se comunicar com Deus é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. A gente sabe que tem irmãos de outras religiões que compreendem que morreu vai direto para Deus. Deus está lá esperando. Eu tinha um colega que falava isso comigo, ainda fazia assim com o dedo, direto para Deus. Direito dele, a gente tem que respeitar. Nós respeitamos. Mas nós temos também o direito de pensar de uma forma mais racional, que se nós não conseguimos contato com o espírito superior, um pouco mais superior, já é difícil, nós vamos direto para Deus? Isso é uma falta de entendimento dessa escala, né, das ordens espirituais até chegar a Deus. Eu diria o seguinte, em manifestação, Jesus manifestou o Cristo, que é um espírito puro que melhor representou Deus para nós. Pronto. Mas Deus é o Deus absoluto. Ele é um princípio, inclusive, não é alguém. E o Cristo é um espírito que começou simples e ignorante, né? Lá embaixo na escala, e subiu por mérito próprio até alcançar o patamar de Cristo.
Então Jesus é um homem. O Cristo, que é esse espírito, que é essa força, ele veio por experiência própria conquistando a perfeição. Então não tem como falar que Jesus é Deus, mas o católico entende que Jesus é uma manifestação de Deus, que eles são a mesma pessoa. Olha, vamos aceitar esse pensamento porque não faz mal nenhum. O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Olha que interessante. Não é por um órgão físico. O espírito enxerga por todo o seu ser. Volto a dizer, isso não pode valer para espírito atrasado. Não fiquem achando que nós vamos chegar lá, nós todos somos atrasados, né, gente? Nós vamos chegar lá no campo espiritual, opa, olha, eu estou enxergando com o calcanhar, estou enxergando com o joelho, não vai ser assim não. É uma percepção que não precisa do canal físico do olho. Ainda veio outra pergunta, precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. O espírito percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, também falando de espíritos mais evoluídos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Então, não tem uma localização. São sensíveis à música os espíritos? Essa resposta é ótima. Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Quer dizer que quando a gente evoluir, nós vamos ouvir música melhor do que a gente tem aqui, né? É o que está mostrando. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, essa é ótima para a gente encerrar. O espírito sente dor. O espírito, quando manifesta lá na reunião mediúnica, se ele morreu, por exemplo, se ele suicidou, o que o livro dos espíritos ensina a respeito disso? Que o espírito fica revendo o momento do suicídio ininterruptamente, durante um tempo lá da reparação. Então, se ele tomou um veneno para ele morrer, o veneno vai destruir aqui todo esse tubo aqui, né, laringe, sei lá o que, vai no estômago, vai detonar ele por dentro. Ele vem sentindo tudo isso. Muitas vezes o espírito manifesta com ânsia de vômito, mas não falamos que o espírito não tem dor física, porque ele não tem os órgãos físicos. O perispírito dele tem os órgãos, mas não é físico. Ele tem a lembrança do que ele passou. E essa impressão fica. E fica, às vezes, ele está ali querendo vomitar, ele está passando mal. Você, às vezes, só conversa com o espírito e fala assim, meu irmão, você já está recebendo ajuda. Repara aí que você não está mais, isso não está acontecendo mais com você. Nós já tiramos você dessa situação, você já está no hospital. Quer dizer, você joga para ele palavras que vão sugerir outra situação, ele desliga do sofrimento que ele estava. Então, essa questão do sofrimento físico, não é que ele tem um físico para poder... Você não vai pegar o braço perispirítico do espírito, espetar e ele vai sentir dor. Não é isso. Mas, se ele tiver lembrança de alguma coisa que o machucou, ele vai sentir, né? Por memória, né? Então, diz aqui, os espíritos experimentam os nossos sofrimentos físicos
Eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros, são espíritos. Né? Então, essa é uma compreensão interessante. Aí pergunta se o espírito tem fadiga, se ele tem necessidade de repouso. Não podem sentir fadiga como a entendeis. Não precisam de descanso corporal como vós, porque não têm órgãos cujas forças devem ser reparadas. Mas ele repousa no sentido de não estar em constante atividade.